Renascimento. A descoberta de um novo eu. As pessoas pensam, geralmente, que conhecem muito bem a si mesmas. E conhecem realmente, talvez um pouco do que aos outros, mas devemos saber que existe um eu desconhecido que, se nos convencermos de que acontece e que se manifesta em nós, será um manancial de energia infinita de nós e isso acabará nos autodefinindo. Se nos autodefinirmos, definimos o nosso desenvolvimento. Quando afirmamos que nos conhecemos muito, isso próprio significa que formamos uma determinada autoimagem, através das diversas experiências por que passamos na vida, quer sejam de sucesso ou de fracasso, de doença ou de saúde. Mas tal necessidade de nos referirmos sempre ao passado, nos deixamos basear apenas em nossas experiências passadas e totalmente curtas. Quando o nosso trabalho não vai bem ou quando temos algum problema na vida, refletimos e descobrimos que estamos com as costas acostumadas com nossa situação e havíamos perdido a disposição de lutar e de enfrentarmos os problemas da vida. Por maior que seja a dificuldade, se a enfrentarmos com toda a seriedade, empenhando a vida, com certeza encontraremos a solução. Dizem que um cavalo de corrida de $10.000, numa corrida de 100 metros, ao ver o incêndio, o cavalo deu um relincho de alegria e se viu pegando fogo. Estar prestes a morrer, o cavalo foi obrigado a se entregar à desgraça. Na verdade, pode-se dizer que estava paralítico. Ao enfrentar uma situação crítica em que corria perigo de vida, o cavalo levantou-se e fugiu. Na hora da emergência, o ser humano consegue manifestar uma força extraordinária, inimaginável. Em momentos de emergência, se tivermos de opor a vida em risco, não podemos. Por mais que estejamos no desespero, ainda falta muito. Devemos desenvolver a força de vontade de vivermos correndo risco de vida. Na obra A Verdade da Vida em Caixão se escreve que pessoa capacitada é aquela que consegue sempre manifestar a força da hora emergencial. Se o executivo não inspirar em seus homens a ponto de depositar a sua vida, dedique-se com maior seriedade à sua missão. Asterisco asterisco imaginar e reter asterisco asterisco. Para construir uma casa, a primeira coisa que se faz é pensar. Para construir uma casa. Depois desenha-se na mente o estilo da casa, a disposição dos cômodos e faz-se a planta. E, seguindo essa planta, a casa se concretiza. Para construir, até mesmo uma casa é primeiro imaginada no mundo do pensamento e, depois, se torna realidade. As coisas do mundo de forma ou do matéria têm primeiro a sua forma no mundo mental. Tudo toma forma, começa pela imaginação. Se compreendermos isso, saberemos que o nosso destino será definido pela maneira de empregarmos a força de imaginação. Quanto mais sólida, intensa e constante for a imaginação, mais séria será a sua concretização. Quando, por exemplo, idealizamos abrir uma empresa, se ficar apenas na semente em nossa mente, para fazê-la germinar, precisamos cultivar essa ideia com amor, acreditando firmemente na sua concretização. Se tivermos uma ideia, não devemos duvidar dela, pois duvidar será difícil de concretizar. Desistir é jogar fora a ideia. Por melhor que seja a semente, se a jogarmos fora, ela não germinará. Será o mesmo que cozinhar uma panela e jogá-la fora a semente plantada. Se descobrirmos na mente, ou pensarmos ou tivermos uma ideia, precisamos manter esse pensamento ou essa ideia. O pensamento tem também o poder de mover as pessoas, de transportá-las a um determinado lugar, tempo ou ação. Por exemplo, se uma pessoa nos diz, vou à praia, se aceita o convite e vai. Às vezes, mesmo a contragosto, a pessoa nos consegue convencer. O pensamento dessa pessoa nos levou até a praia. Em nossa vida, podemos aplicar esta lei da materialização do pensamento, imaginar e criar para a formação do nosso próprio destino. Que aspecto ideal do nosso futuro, isto é, aquilo que desejamos ser, nós devemos desenhar em nossa mente, mantendo esse pensamento, construirmos em nós mesmos o nosso aspecto ideal. Devemos sempre imaginar em nossas próprias magníficas. Jamais devemos imaginar um futuro sombrio. Nossas imagens são o produto do pensamento que tivemos no passado. É muito importante não ficarmos presos ao passado, mas o mais importante é o futuro. O nosso próprio futuro sairá da nossa imaginação. Qualquer que seja o nosso passado, temos o livre-arbítrio de imaginar um futuro melhor para o futuro. Esta liberdade nos foi permitida para que nós mesmos nos melhoremos. Ao imaginarmos com grande intensidade, que possuímos uma potencialidade magnífica infinita, teremos um futuro brilhante e promissor.
A pessoa que conhece a lei da materialização do pensamento, imaginar e criar, consegue manter bons pensamentos, com isso, uma boa criação. Se formarmos a melhor imagem possível de nós mesmos e a mantivermos um futuro promissor para nós, se tivermos esse pensamento, com certeza, seremos amanhã excelentes pessoas. Não pensar no bem nem no mal. Em tudo que fazemos temos o hábito de agir analisando se é um bem ou se é um mal. Possuímos umas ideias fixas sobre o que seja bem ou mal, e por isso, quando pensamos se é um bem ou um mal, temos um resultado diferente do previsto. Porém, o livro do Zen Budismo Mumonkan diz para não pensar no bem nem no mal. Amaterasu Omi, por ensina o seguinte: agir sem pensar no bem ou no mal. Tanto no budismo como no cristianismo, os religiosos ensinam a postura mental que os homens devem adotar. Quando um religioso realiza uma religião e consegue promover milagres, ele consegue felicidade ou prosperidade aos seguidores de sua religião. Isso se deve ao fato de o seu ponto de vista ser diferente de coisas, pessoas e fatos. Diante que, quando a pessoa está apaixonada, até a careca do seu parceiro, que é um defeito, se o observarmos com o estado mental de paixão, tudo nele parecerá bonito. Mas, se ele nos trair e o observarmos com raiva e rancor, tudo, até sua face, nos fará e a careca parecerá uma piada. O interessante é que o parceiro não muda, mas quando se transforma a nossa postura mental, ele pode visar diferente. Há uma história de um renomado bonzo da China que, desejando salvar as pessoas que sofrem no inferno, o renomado Itsum disse: neste país não existe uma só pessoa que esteja perdida no fundo. Não é possível que nesse país não tivesse uma só pessoa perdida na ilusão, pois esse bonzo até desejou salvar as pessoas sofredoras. Com certeza havia muita gente na ilusão, mas quando ele mudou a postura mental, tudo pareceu ter mudado. No tocante à questão do bem e do mal, pensamos que, ao fazermos um julgamento, estamos sendo objetivos, mas geralmente raciocinamos de modo subjetivo, baseado em nosso critério. Se soubermos que, mudando a nossa postura mental, vemos o outro e o mundo de forma diferente, concluiremos que não existem pessoas nem um mundo definido, mas sim um mundo e pessoas observadas segundo a nossa mente. Sendo assim, mudando a nossa mentalidade, as pessoas e o mundo ao redor parecerão de forma diferente. Por isso, devemos repensar sobre o critério do bem e do mal que temos em nossa mente. E realizamos isso através da religião. Devemos refletir novamente sobre aquilo que até agora achávamos ser absolutamente correto. Dessa reflexão nascerá o nosso progresso e teremos uma nova vida. É isso que ensina o Zen Budismo. Pelo senso comum é impossível deixar de pensar no bem e no mal, mas o que devemos fazer é abandonar de vez o nosso conceito subjetivo do bem e do mal que mantivemos até hoje. Isso é muito difícil porque todos temos um subconsciente que deseja justificar a nossa posição, considerando-nos sempre corretos e fazendo o possível para não nos colocarmos em desvantagem. Por isso, quando dizemos aquela pessoa é má, geralmente estamos querendo dizer: aquela pessoa é inconveniente para mim. Se nos livrarmos totalmente dos conceitos que temos do bem e do mal e cultivarmos o hábito de ver o outro, não através da nossa posição, mas colocando-nos na posição dele, estaremos sempre progredindo cada vez mais. No 20º preceito do livro Mumonkan há o seguinte koan: questão para a meditação do Zen Budismo: por que uma pessoa que possui força infinita não consegue manifestar essa força? Em outras palavras, a pergunta é a seguinte: como conseguiremos manifestar a nossa força infinita? A frase pessoa que possui força infinita dá-nos a impressão de que está se referindo a uma pessoa com poderes especiais, mas todos somos pessoas que possuem força infinita. O mestre Masaru Taniguchi interpreta este koan no livro Mumonkan Kaishaku, explicando de forma bem clara por que os homens que são filhos de Deus não conseguem manifestar a força infinita que possuem e ensina o modo de manifestá-la. 1. Conscientizar-se da existência da força infinita. Por mais que tenhamos força infinita, se não tomarmos consciência da sua existência, não poderemos manifestá-la. Por exemplo, uma pessoa compra um bilhete de loteria, ora a Deus para ser premiado, coloca-o no oratório e esquece-se dele. Assim, mesmo que esse bilhete seja premiado, ela não poderá receber o prêmio. Precisa lembrar-se da existência do bilhete, conferir com o número sorteado e, só depois de perceber que foi premiado, é que poderá receber o dinheiro. Mesmo possuindo um bilhete premiado com milhões de cruzeiros, enquanto não tomar consciência da sua existência,
a pessoa não poderá gastar esse dinheiro. Apesar de possuirmos uma força infinita, se pensarmos que não a possuímos, será o mesmo que não possuí-la. Por isso, o importante é acreditarmos que possuímos força infinita. E muitas pessoas não percebem que dentro delas existe uma força infinita. Isso é muito lamentável. É o mesmo que termos herdado uma grande fortuna de nossos pais e não sabermos disso. Essa força infinita que existe dentro de todas as pessoas é a potencialidade infinita. E isto significa que podemos manifestá-la e usá-la o quanto quisermos. Essa potencialidade existe dentro de nós em forma semelhante a uma semente. A força infinita que possuímos existe como possibilidade. Portanto, de nada valerá se não a manifestarmos em nossa vida prática. A primeira condição para manifestarmos em nossa vida a força infinita é percebermos e conscientizarmos que possuímos essa força. Caso contrário, nem pensaremos em manifestá-la. Assim, é essencial que saibamos que possuímos força infinita e que podemos manifestá-la. 2. Adestrar-se constantemente. Mesmo sabendo que possuímos força infinita, para podermos manifestá-la, precisamos passar por um adestramento rigoroso. Uma pedra preciosa não lapidada, não brilha. Quando estive no Brasil, ganhei uma pedra bruta de diamante que não tinha brilho algum. Brilhava menos que um caco de vidro e era difícil acreditar que aquilo poderia se transformar num lindo brilhante se fosse lapidado. Nós também seremos iguais a um diamante não lapidado, se não nos adestrarmos para manifestar a força infinita que possuímos. Sem adestramento, não conseguiremos revelar nosso brilhante talento. São muitas as pessoas que fazem rigorosos treinamentos para aumentar a sua habilidade no esporte ou em outras competições, mas é lamentável que poucas procurem se adestrar para melhor desempenhar a sua profissão.